8h03 em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo em 98,3 no seu rádio, ao vivo também lá no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Todos esses aplicativos simultaneamente você pode acompanhar aí no que você achar melhor e, claro, evidente, ouvir também o seu rádio aí. São 8h03, muito bom dia. Campos segue com o tempo nublado, meio que fechado. Hoje esse mormaço deve permanecer assim, a sensação térmica é muito alta, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem na bancada Aloysio Abreu Barbosa e nós estamos conversando com o secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos, Vainer Teixeira. Eu peço ao Aloysio para abrir esse bloco, por favor, meu caro Aloysio. Vainer, você chegou a roçar nessa questão, você disse que entende, né? E quem falou assim, da maneira mais clara possível aqui foi o ex-presidente da Câmara, ex-prefeito Nelson Naim. Isso existe em qualquer relação de executivo e legislativo do mundo, né? Se você apoia o governo, você tem espaço no governo. Se você não apoia, você não tem. O problema desse negócio tal da nova política é querer criminalizar o que existe desde Atenas, da Atenas de Solon, que sempre foi feito, da Roma, de Cícero, e criminaliza. Isso faz parte do jogo, né? Parlamentarismo que quer implantar no Brasil é isso, né? Você não tem maioria, se dissolve, convoca nova eleição, forma maioria com composição. Composição é feita com acordo político. Mas essa coisa do RPA, como você também frisou, tem que passar pela Câmara. A gente sabe que RPA é uma maneira de você conseguir, nessa relação que a gente vai abordar nesse bloco, legislativo e executivo, conseguir aumentar a sua bancada. Como é que isso pode atrapalhar essa regularização do RPA? Ou não? Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, né? O que requer o prestador de serviço são as unidades de assistência no município, né? Então, na verdade, assim, não é a minha vontade, não é a vontade do prefeito. Você tem e hoje isso é muito controlado por nós, né? Quando você está falando na Câmara dessa necessidade, né, de criar governabilidade, o que existe é efetivamente uma participação de governo. Não é? Participação de governo significa participação no sentido de compor alguma frente, de efetivamente trabalhar numa linha de indicação efetiva dessa estrutura administrativa que são as secretarias. Não é? Eu vejo isso como comum. Foi assim, eu, por exemplo, fui convidado pelo histórico meu, não só na minha área, né, como efetivamente técnico, como um homem de RH, mas pela minha militância política, né? Às vezes as pessoas desconhecem o currículo da gente. A gente tem currículo antes de vir para a prefeitura, e eu tenho um currículo na área política, eu ajudei a criar um partido. Né? Então, assim, vejo com naturalidade essa composição de forças que você submete à apreciação popular e, através do voto, ganha uma eleição. Com base nessa legitimidade, você escolhe um staff. Esse staff escolhido é merecimento de competência? Mas ele é também fruto de composições políticas partidárias. Não é? E essas composições político-partidárias, elas se movimentam com muita rapidez ao longo de 4 anos de mandato. E aí, realmente, o gestor precisa ser muito hábil para perceber essa movimentação e fazer as composições de maneira que não trave o governo, não trave as ações governamentais. Não é? Então, eu vejo com muita naturalidade isso. Né? Para mim, o excesso está em pesar a estrutura, em pesar a máquina e criar a ingovernabilidade de sustentabilidade que eu falei anteriormente. Né? Hoje, eu vejo
o trabalho que o prefeito faz, eu sou suspeito, mas eu aprecio muito, né, porque tem que ser, eu não tenho essa habilidade, sabe, Elisinho? Eu não tenho, eu acho que tem que ter, que é de estabelecer um contato permanente, uma capacidade dialógica, de ir, de cumprimentar, de estar presente, de estar em todos os lugares e tentar permanentemente manter este canal aberto, né? E ele tem que ser principalmente com a Câmara, porque a quem compete fazer as leis são os vereadores. Né? Então, no meu trato, né, eu tenho vários colegas que foram colegas, inclusive secretários, no governo Rosinha comigo. É um trato muito cordato, mas é um trato também muito em movimento. Né? Porque, como secretário de administração, eu acompanho o meu prefeito. Né? Efetivamente, eu procuro fazer com que minhas ações sejam reflexo dessa tomada de posição de governo. Né? Mas mantendo toda a dinâmica que precisa seguir adiante. Então, às vezes você tem alguma crise que ela é momentânea, eu acho bem mais tranquilo, eu prefiro trabalhar na pacificação do que no conflito. Embora, como homem público, como uma pessoa preparada, eu devo satisfação pública e tenho que estar preparado também para o embate, né, para trabalhar e continuar trabalhando com o embate. Né, mas prefiro um clima de mais cordialidade. Eu diria que eu produzo mais, né, quando efetivamente a gente tem uma condição de trabalho um pouco mais tranquila. Mas nem só de tranquilidade vive o mundo, né? Nem só, a gente não vive só do que a gente deseja, a gente vive da realidade. Então, essa instabilidade, ela, na minha concepção, ela é o reflexo também das ideias. As ideias são assim, né? Elas caotizam, elas não vêm só para poder acalmar a gente. Ela vem muitas vezes para tirar a gente de uma certa comodidade. Então, é uma forma de encarar o mundo que eu tenho. Não é? Então, hoje, eu avalio, eu prefiro, eu entendo o prefeito quando, através do diálogo, ele busca o tempo todo esta condição um pouco mais tranquila para exercer a governabilidade. Mas entendo que muitas vezes no mundo político nem tudo tem a ver com a vontade da gente. A questão da pacificação, isso desde antes de assumir o governo. Houve um acordo, vamos voltar lá atrás, um acordo lá por novembro, isso foi em novembro, né, porque por causa da pandemia. Foi lá por dezembro, um acordo de Rodrigo com Vladimir, antes de assumir o governo, para a mesa diretora. Houve ruptura do acordo, Vladimir costurou com Fred via Caio e conseguiu eleger a mesa naquele momento. Então, essa pacificação que eu estou querendo dizer, desde antes de começar o governo, ela vem sendo tentativa e erro. Né? E Rodrigo ascendeu meteoricamente, falamos aqui ontem com o Siciliano sobre isso, que o antecedeu como presidente eleito da Alerj. Uma ascensão meteórica na política fluminense. Só tem um político antes que fez isso, quer dizer, chegar à presidência da Alerj de segundo mandato, que foi Sérgio Cabral. Não é pouca coisa. E aí ganhou um status realmente muito grande, ganhou uma musculatura muito grande. Né? Mas de lá para cá, desde esse início e tal, com todas as mudanças que tiveram depois, com esse fortalecimento de Rodrigo num plano estadual, né? A pacificação, ela voltou a pacificação, mas ela vive de momentos de tensão, né? Para uma novela, que o argumento já é um pouco conhecido, tipo Tom e Jerry. Você sabe o final, mas dá risada sempre do... Né, o gato vai se ferrar no final. Né? O gato persegue o gato se ferra no final, e você sempre dá risada da animação. Marquinho e Vladimir trocaram algumas coisas pelas redes sociais, né, esse final de semana. E até quando, na sua visão, e aí é uma visão mais do político do que do gestor, até quando
esse jogo de morde-a-sopra vai continuar na pacificação? Eu acho que ele não para, ele vai seguir, porque querendo ou não, a gente vai para um ano eleitoral, não é? Há um esforço no sentido de que ele seja permanentemente administrável, não é? Eu vejo que quando os interesses se divergem porque tem que divergir, quando você está buscando alternativas, as pessoas vão buscar meios para mostrar essa divergência, não é? Então, vejo com muita naturalidade a condição de ser governo e a condição de ser oposição. E mesmo no governo, na Câmara, o Marquinho representa uma oposição ao governo executivo, não é? Pode até existir, né, no plano do ideal, né, de cada um de nós e aí do prefeito, que isso se nivelasse a ponto de não ter esse embate. Mas eu não vejo como algo emergir que seja, já é. Sempre foi como você disse. Né? Então, por mais que a gente não queira... Desculpa, isso se a gente não recuar os pais, porque aí vamos jogar lá para trás. Isso é histórico. Aí tem umas mordidas. Isso é histórico. E aí eu quero fazer um contraponto. Embora você, né, dá a risada e com toda a razão, porque é muito engraçado a analogia que você faz com Tom e Jerry, e é verdade. Mas, por exemplo, no meu lado, eu vou falar um pouco aqui, eu vejo o tempo todo essa pacificação no respeito que se tem às pautas dos servidores. Sim. Porque no meio da crise toda, de cada semana, estão indo 2, 3 leis que têm por objetivo ou implementar algum direito ou efetivamente fazer alguma correção de algum desvio para poder assegurar direito do servidor, e a Câmara, e diga-se de passagem, tanto a oposição quanto o governo sinergicamente votam a tempo da gente garantir a execução. Então, não tem como um pouco, assim, sob a minha perspectiva, eu sair também da gestão para fazer esse contraponto. Então, na gestão, a gestão segue. Nós não estamos parando porque há crise, porque é muito ruim quando, a pretexto de uma crise, que é um embate de ideias e efetivamente uma busca de espaço para se afirmar no campo político, você paralisa as ações de gestão. Isso eu acho que não pode acontecer, e percebo, pelo menos na minha área, né, que isso não vem acontecendo, Luizinho. Acho assim, e aqui eu vou aproveitar o programa, eu tenho que agradecer, né, essa sensibilidade, né, de preservar, que precisa ser preservado, né, e a gente dá sequência a essas conquistas, a essas regularizações, que tem que passar largo dessa crise, que, como você mesmo disse, é momentânea, porque ela parece hora mais forte, daí a pouco parece que acalmou tudo, né, aí a pouco já não está mais calmo. Né. Eu tive com o presidente da Câmara, que eu fui fazer um pedido pessoal, foi a primeira vez, né, sobre pautas, e assim, fui super respeitado, você está entendendo? Uma conversa de alto nível, então você vê que as coisas também, né, e eu preciso dizer isso, né, num momento de uma crise profunda, questão de 20, 30 dias atrás, né, e com uma série de leis, e a Câmara corresponder, a Câmara cumpriu o papel dela, então isso eu acho que é muito importante. Wagner, quem acompanha bastidor da política Goitacá sabe que não é segredo, né, que um dos pomos da discórdia em relação à pacificação todo vereador, todo político com mandato, né, que a lei do seu país permita a reeleição, ele almeja, quase todo, ele almeja a reeleição. Né? Isso é questão universal, desde sempre. Então, natural que os vereadores de mandato queiram se reeleger. Natural. E todo mundo já está pensando, a verdade é essa, nas nominatas. Né? Tem essa mudança aí das mulheres, que se passar na Câmara, muda completamente a eleição. Eleição proporcional já é uma eleição complicada, porque é cálculo proporcional, é muito difícil
A pesquisa que funciona bem na majoritária, ela quase nunca dá. Ela dá uma tendência, mas os nomes não são aqueles, né? É muito difícil projetar. Nós temos aí, quer dizer, as convenções são em julho, filiação até abril, né? Temos um tempo, mas assim, se as nominatas não forem pensadas agora, até dezembro desse ano, muito difícil que sejam no prazo legal, né? Dentro desse contexto, esses vereadores que estão no grupo chamado hora independente, hora oposição, aí depende depende de quem classifique, receio, além dos vereadores com mandato do governo, que hoje são a maioria, depois que o Marquinho foi, Abdo ficou meio lá e meio cá. Hoje são 14. Né? Hoje são 14, 12. Hoje 14 e 11. Tá. Eram 13 e 12, Marquinhos ganhou por 13 e 12, Abdo foi, inverteu o 13 e 12, agora o Marquinhos Transporte foi e virou 14 e 11. Mas isso também é igual a pacificação. Cada hora que você olha, tá um jeito. Mas, enfim, uma das preocupações dessa bancada oposição independente além de ter que competir com os vereadores de mandato, governistas, ter que competir com pessoas com seu perfil. Secretários importantes no governo, que, a depender, lógico, tudo que eu tenho de falar até julho do ano que vem é especulação. Tem que deixar isso claro por causa da legislação eleitoral. Daqui é uma rádio, Constituição Federal. Mas que, assim, você, Marcelo Féres, Paulo Irano a depender, me ajuda aí, Nogueira, quem eu estou esquecendo? Auxiliadora Freitas. Até fala-se Luciano Viana, também do esporte, não sei se de fato vem. É o que você está falando. Você falou, cumprindo a lei, são especulações. Especulações. Mas, enfim, são nomes que são cogitados. O seu, nos bastidores, é dado como certo. O secretário de Obras, que é vereador. É vereador. Fabeiro não botei porque ele é vereador. É como botar o do PDT, como é que é o nome dele? Que está na... Leon. Também é vereador. Também é vereador de mandato. Enfim... como é que você vê isso? Mas dá ciúme. Você acha... Não, eu sei, mas porque eles já são vereadores, entendeu? Sim, na estatística sua você fala em... eu falo perfeito. Quem não tem um mandato, né? Bom, eu entendo que todo o desejo é legítimo, não é? Porque os secretários também são cidadãos, né, que podem efetivamente pleitear. Vou falar um pouco mais de mim, naturalmente, aqui. Eu já te disse que eu tenho uma formação que remonta à Igreja Católica. Quando eu venho para Campos, eu fui quase padre aqui, né? Então, logo depois, meu primeiro trabalho, até hoje, eu sou um funcionário de fundacionais. Isso é uma marca muito forte em mim. Né? Trabalhei muito na militância política enquanto presidente de partido. Né? Eu fui para a política através do falecido amigo Sadi Bogado, né? Ele que me levou, né? Fundador do PHS em Campos, e uma pessoa que eu sempre respeitei. Assumir a presidência do PHS, militei por 12 anos como presidente do PHS. Como presidente do PHS, eu tive condição de trabalhar uma nominata em que elegeu a auxiliadora. Depois, no segundo momento, elegemos Marcelo Perfil e Enoque Amaral como vereador. Então, assim, é lógico que eu tenho muito mais perfil executivo do ponto de vista mesmo da experiência partidária, porque presidi o partido por muito tempo. Eu só saí do PHS porque nós não conseguimos atravessar a cláusula de barreira. Então tem toda esse histórico, mas no meu caso eu sempre falei aqui e repito do primado do coletivo. Eu sou um homem de grupo, né? Sempre fui um homem de grupo e continuo, porque essa é minha história. Né? Então, quando eu falei lá das fundacionais, eu primeiro trabalhei na Faculdade de Filosofia, né, para depois ir para a Faculdade de Medicina, de novo uma instituição comunitária. Ela é de todos e, ao mesmo tempo, não é de ninguém no sentido que tem dono.
Né? Então, essa foi como lá a igreja. Então, essa é a forma como a minha cabeça se estabeleceu. Então, hoje continuo um homem de grupo. Né? Então, não há chance. Eu tenho uma convivência com os meus colegas secretários, eu tenho uma convivência muito boa, muito respeitosa, produtiva com os vereadores. Eu recebo todos os vereadores, todos, inclusive os vereadores independentes ou vereadores de oposição, e vejo que cada um de nós tem um papel. Não há chance nenhuma de, enquanto eu estivesse no mandato, ter outro tipo de postura, né? Porque ela tem sido a postura de uma vida. Né? Volto a te dizer, antes de vir para o governo, eu tenho o meu currículo. Né? Eu coloquei à disposição e respeito. Eu acho que o cargo que eu ocupo, ele é maior do que eu. E eu tenho que respeitá-lo. Né? E nós precisamos dar sequência às conquistas, nós precisamos efetivamente fazer o que tem que ser feito, e para que isso aconteça, a gente tem que realmente contar com o apoio dessas frentes todas. Né? O que o meu grupo definir é o que eu vou fazer. Né? E aí sim, eu tomei uma decisão lá atrás de acompanhar, né, a família Garotinho. Né? Isso não é de agora. Eu participei lá daquela composição no final dos anos 80, Luizinho, porque talvez você não saiba, né? Acompanhando o doutor Adilson Sarmé e Pacelli na Secretaria de Agricultura, foi minha primeira incursão, muito curta, no final dos anos, quando há a ruptura, eu efetivamente saí, mas tive uma presença muito curta, de 6, 7 meses na Secretaria de Agricultura. Foi uma experiência. Naquele momento eu tinha 21 anos, né? Eu retomo essa militância porque eu volto para a política, como eu disse. Governo de Garotinho. Muda Campos. Eu volto para o movimento político pelas mãos de Sadi Bogado no PHS. Então, naquele primeiro momento, eu apoio Paulo Feijó na eleição, no primeiro turno, né? E no segundo turno, então, do primeiro mandato de Rosinha, como presidente do PHS, eu vou, então, apoio Rosinha. Né? Foi uma fase de muita aprendizagem, mas não trabalho com Rosinha no primeiro governo, eu só aceitei a compor o governo. Naquele momento, a gente tinha uma relação também muito forte. O bispo de Campos era o bispo emérito, o PHS sempre foi muito ligado à igreja, então optei por não fazer parte do governo. Fizemos uma única incursão na área do ensino religioso pelo partido, e o partido foi crescendo com muita calma, respeitando o processo, não é? De maneira que a gente conseguiu, então, sair daquela ideia de, não, se você quer encarar a eleição, você tem que botar a cara na reta. Você tem que... É muito cômodo, né? Você falar em política e, de repente, não querer tomar lá. A política você tem que tomar posição. Né? E tomamos aquela posição de ser governo no segundo mandato de Rosinha. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Depois houve a necessidade, isso foi em junho de 2013, houve a necessidade de eu assumir a Companhia de Desenvolvimento, acumulei o cargo por mais de um ano. E só no ano de 2015, então, a gente toma a decisão de ficar na companhia. Então, essa militância toda vai se desenhando e confirmando esse perfil meu, né, de ser uma pessoa mais voltada ao comunitário, ao grupo. Eu tenho necessidade de trabalhar em grupo. Eu fui educado para isso. Né? E com uma disciplina muito espartana, eu diria. Né? Então, assim, sou homem de grupo. Me causa muito mal-estar fazer movimento muito brusco. Não sou homem de fazer muito... Eu tento fazer por que o PHS me marcou para a vida toda? Porque tinha a ver com aqueles ideais que eu tinha sido formado. Então, para mim, isso é muito importante. Professar uma posição que coadune com a minha existência, aquilo que eu fui construindo. Né? Catolicismo progressista, né? Na verdade, assim, achei que na igreja eu aprendi que a igreja deveria fazer uma opção preferencial.
né? Porque tem hora quando você não tem tudo, você tem que priorizar, né? Essa foi a forma com a qual eu fui educado. E naquele momento eu sempre entendi, eu acho que a nossa cidade ainda é muito excludente, nós precisamos muito das políticas públicas, né? E a política pública, para mim, ela precisa cada vez ser mais amadurecida, ela tem que ser efetivamente acompanhada pelos órgãos de controle, a maturidade exige isso, né? Que efetivamente haja políticas públicas inclusivas e efetivamente que elas sejam revistas permanentemente e controladas, né? Para que elas possam cumprir o papel delas. E no grupo que eu estou, eu efetivamente me senti mais de acordo com essa visão minha, né? A gente precisa efetivamente crescer, evoluir muito, todos nós precisamos, mas eu acho que para enfrentar uma terra ainda que tem tanta exclusão, né, que tem tanta distância, a gente precisa ter gestos concretos na direção de ir extirpando elas. Uma opção clara de Cristo aí, pelos mais pobres. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Sem querer ser, né, sem proselitismo nenhum, porque eu nunca também fui dessa linha, mas eu procuro resguardar uma coerência entre essa manifestação político-partidária minha com essa história que ao longo desses anos, eu já vou para quase 40 anos aqui em Campos, não é pouco tempo, né? E conseguir, né, manter essa posição, para mim, é muito importante. Então, a política, para mim, é um modo de expressar, de ser, mas ela não pode comprometer essa essência, né? Que eu acho que é da política também. Eu lhe aprecio muito, não só pelo que você escreve. Aliás, eu acho que você escreve porque você lê muito, né? Você é um leitor, né? Tive durante muito tempo, e você entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, você vai construindo uma forma de ser que você passa a não abrir mão dela, né? E acho que o prefeito me dá espaço para eu continuar sendo assim, enquanto for bom para o município, for bom para a gestão e for bom para mim, né? Porque eu preciso manter essa coerência, né? A gente vai continuar fazendo o bem, né? E acho que a política, volto a te dizer, é extraordinária, porque na política e na política partidária você pode fazer o bem no atacado, né? Que eu acho que o bacana é isso, com essas políticas públicas. Vaine, só umazinha aqui para a gente fechar essa pacificação, pelo menos esse bloco. Não me lembro quando, mas a Luísa trouxe aqui nesse programa uma possibilidade, depois a gente já falou sobre isso com você mesmo, aí a Luísa não estava na bancada nesse dia, era quando você esteve, era o Rodrigo, sobre uma mudança na sua pasta, talvez no secretariado, mas na sua pasta nós falamos sobre isso. Você ficaria com a administração ou com recursos humanos? Falou-se Naim para a administração. Isso, Nelson Naim. Esse papo já teve mais força. Já teve mais pressão. Agora, não sei se eu falo isso toda vez, se eu estou ficando mais... Não, na verdade, assim, o nome eu mas não... Mas poderia fazer parte da pacificação e quem sabe trazer Elinho Naim. O nome eu não sei, eu não participei. Elinho não vai... Não vai deixar os bacelar, não. Mas, o nome eu não sei. O fato é que minha pasta é uma pasta muito extensa, né? E as questões que envolvem os recursos humanos cada vez vai sendo mais estratégico, né? Não é só uma pasta de operacionalização, é uma pasta de tomada de decisão. Dentro dessas tarefas nossas lá, eu já disse que o governo eletrônico que está com o SIDAC é uma prioridade nossa. Então, assim, a gente sempre discute na reforma administrativa esta possibilidade da separação da administração de gestão de pessoas, né, onde eu ficaria com gestão de pessoas e outro que pudesse dar celeridade e efetivamente dar conta, porque tem hora que é muita coisa, porque lá na administração, além da folha, além de gestão de pessoas, além do SIDAC, nós temos licitação, nós temos transporte, nós temos almoxarifado central, nós temos patrimônio. Então, almoxarifado central?
É com vocês? Lá na administração. Então, assim, Almoxarife todo respeito que trabalha, ou funçãozinha... Mas posso dizer, o patrimônio ainda é mais trabalhoso, porque o patrimônio, qualquer vacilo, ele tem consequências drásticas. Né? Eu diria que o almoxarifado, o problema dele ou é em tempo real, ou ele aparece logo num tempo muito imediato. O patrimônio não. O patrimônio você só vai dar conta dele 2, 3 anos depois, quando você já está respondendo. Né? Então, isso tudo... e, naturalmente, eu acho que o prefeito vai tomar a melhor decisão no momento adequado, né, daquilo que é melhor para a gestão. Mas, de minha parte, assim, como eu disse, eu sou um soldado do grupo. Né? Se o grupo entender, né, eu entendo que hoje o município ele requer uma estrutura administrativa mais célere. Né? E, para isso, você precisa ter mais unidades que dê conta, porque eu trabalho uma média de 12 horas por dia. Né? Então, eu chego na prefeitura, eu chego muito cedo, eu chego 8 horas, né, e saio da prefeitura nunca antes das 19. Então, eu tenho uma dedicação imensa e acho que essa pauta que envolve gestão de pessoas, ela é mais cara ao município no momento, porque o que nós estamos fazendo é projetar os próximos 20, 30 anos no que diz respeito a esta prestação de serviço à população pelas mãos dos servidores. Né? Então, por isso os concursos são importantes, por isso que todo o trabalho de reestruturação de carreiras, né, com a intenção de reduzir esse número de cargos, porque muitos cargos, quando foram criados, eles conflitam nas atribuições. Então, esse enxugamento ele é importante, como também é importante a terceirização. Então, eu gostaria de me dedicar mais tempo a estas questões. Mas compete ao prefeito, é ele que conduz, né, a reforma. Bom, 8h35, meu caro Aloysio e Vainer, vou pedir licença. Vocês têm um rápido intervalo? Na sequência de volta, o pessoal está aqui no Face, seguindo a gente, acompanhando né, publicando ali as suas opiniões, né, os seus posicionamentos também. Rapidamente a gente vai fazer essa pausa e no último bloco ainda uma projeção à eleição de 2024, que aí a gente vai saber como é que pensa o Vainer sobre isso, tudo baseado exatamente nessas últimas pesquisas. São 8h36 agora. Voltamos a seguir com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.